Alguém que tinha tudo, não lhe faltava nada. Ele tinha saúde, e uma das maiores riquezas que temos aqui na terra é a saúde. Ele tinha uma grande família, 10 filhos, uma mulher maravilhosa, tudo estava bem na vida de Jó. E ele era o que muitos desejam, muito rico. Então imagine, ele tinha saúde, filhos, esposa e muita riqueza. Há quem diga que Jó era, naquela época, um dos homens mais ricos do mundo. Ele tinha muitos camelos, ovelhas, bois, jumentos. A palavra do Senhor nos diz que não lhe faltava nada. E Jó ainda tinha o melhor, era crente, temente ao Senhor. O que faltava a Jó? E eu sei que, olhando para esse texto, nós percebemos que Deus cuida dos seus. Deus, ele supre as nossas necessidades. Ele demonstra a sua glória no cuidado para com os seus. Ele quer que o mundo veja que ele não deixa os seus desamparados. Quem abençoou Jó? Com muita saúde, com muitos filhos, com a sua esposa, com muita riqueza, com a sua fé. Ninguém vai ao Pai se o filho não trouxer. Então a fé que havia no coração de Jó foi o próprio Deus que gerou. Mas a Bíblia diz que Satanás falou para Deus: você sabe por que ele te adora? Porque tudo está bem. O Senhor lhe cercou. O Senhor lhe cercou com muitos bens. Nada lhe falta. Ele não tem motivo para blasfemar contra ti. Será que nós estamos aqui nesta noite e Satanás está diante de Deus dizendo: sabe por que ele está lá na igreja? Porque nada lhe falta. Ele tem o que comer, ele tem aonde dormir, ele tem uma boa família, ele tem dinheiro no banco. Você sabe por que ele está lá? Porque ele não está no leito do hospital. Você sabe por que ele está lá? Porque não lhe falta o pão na mesa. Mas se eu tocar, ele blasfema. Se eu tocar, ele se rebela contra o Senhor. Eu quero vos falar nesta noite, por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó? E por que ele permite que o diabo também toque na nossa vida? Se somos crentes, por que passamos fome? Se somos crentes, por que as coisas dão errado? Por que ficamos doentes? Por que perdemos quem amamos? Se somos crentes, por que sofremos? Eu quero que você encontre as respostas para as suas perguntas diante dele nessa noite. Jó, ele começou a questionar Deus. Ele apresentou a sua causa, o seu sofrimento. E eu quero que, enquanto eu esteja ministrando essa mensagem, você conte para Deus onde está doendo, o que está fazendo você chorar, o que está fazendo você lamentar. Conte para Deus o que está trazendo desconforto à sua alma. Eu não sei o que lhe falta, mas Deus sabe, e você também. Se você conhecer o homem mais rico do mundo, alguma coisa falta para ele. A pessoa mais cheia de saúde, algo falta para ele. Hoje a minha esposa me repreendeu. Eu disse: minha filha, quem tem muito dinheiro tem pouco problema, tem pouca preocupação. E ela disse: meu filho, nós conhecemos pessoas que têm muito dinheiro e elas só vivem angustiadas, porque elas dizem que falta dinheiro. Irmão, são pessoas que têm casas luxuosas, andam em carros importados, tem uma conta bancária recheada, mas só vive dizendo que tem pouco dinheiro.
Só vive dizendo que tem problema. Só vive dizendo que está em depressão, que está angustiado, que está amargurado. Eu olho para a vida de Jó e eu percebo que ninguém está livre do sofrimento. Rico ou pobre, crente ou ímpio, a chuva que cai na casa do justo também cai na casa do ímpio. Assim como o câncer vem sobre a vida do ímpio, também vem sobre a vida do justo. Porque Deus, sendo bom, permite que os seus servos sofram. Porque Ele permite você ficar desempregado. Porque Ele permite faltar o pão na sua mesa. E parece que não há nada ruim que não fique pior. Tem coisa que começa a dar errado, irmão, e é o efeito dominó. Dá errado por todos os lados. Você perde uma causa da justiça, perde o emprego, o filho fica doente, perde um ente querido. Parece que assim como Jó, somos bombardeados por situações que afligem o nosso coração. Mas a Bíblia diz em Jó, no primeiro capítulo, versículo 20 ao 21. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostou-se, rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. Aleluia. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Em nenhum momento, Jó diz que Deus é o culpado pelo seu sofrimento. Em nenhum momento ele atribui a Satanás as suas percas. E aqui eu percebo algumas verdades que nós precisamos entender e precisamos aplicar em nossas vidas. Em primeiro lugar, quando tudo der errado na sua vida, não murmure, não culpe a Deus, adore a Ele, porque a adoração é o combustível que vai te mover em direção à promessa. A adoração vai te levar para perto de Deus, e Ele tem as respostas para todas as suas indagações. Jó questionou a Deus e Deus lhe respondeu. Abacuque questionou a Deus quando disse: por que os ímpios prosperam e nós sofremos? Asaf questionou a Deus, dizendo: Deus, o Senhor não está vendo? Eles são perversos, cruéis. Eu estou aqui em tua presença, mas parece que tudo dá errado para mim e tudo dá certo para eles. Um diácono chegou para mim e disse: pastor, eu cansei de servir a Jesus. Satanás paga um salário melhor. Olha o meu carro, pastor, só vive na oficina. Mas um servo do diabo anda com a caminhonete por aí, com o nome Exu. E eu sou servo de Deus e ando num carro velho. E ele começou a contar as suas lamúrias, o seu sofrimento. E eu perguntei para ele: mas tem alegria no teu coração? Ele disse: tem. Mas tem paz no teu coração? Eu disse: tem. Então o que é que te falta? Porque os bens são transitórios, são passageiros. Lázaro, a Bíblia diz que aqui na terra os cachorros lambiam as suas feridas, mas no céu ele descansou no seio de Abraão. Enquanto o rico estava no tormento eterno, Lázaro estava no seio de Abraão. Eu quero que você pare de olhar para o sofrimento, para o que você não tem, o que você perdeu, a angústia que toma conta do seu coração, as decepções, as frustrações, e comece a olhar para o fim da tua história. Deus convida Abacuque para olhar para o fim da história dos ímpios. Deus convida Asaf para olhar para o fim da história dos ímpios. E disse a eles: em um momento
para o outro, de um momento para o outro, eles vão resvalar o pé, vão ser envergonhados, destruídos. O cálice da minha ira será derramado sobre eles. Mas você não. Eu tenho um lugar reservado para você, um lugar de descanso. Porque Jó, mesmo depois de tanto sofrimento, ele coloca o seu rosto na terra e adora a Deus. Porque já era costume. Jó tinha o hábito de adorá-lo. E quem adora a Deus, irmão, pode tudo estar dando certo, vai adorar. Quem tem o hábito de adorá-lo, quando tudo está dando errado, também adora. Por isso que você deve cultivar o seu devocional com Deus. Porque vai ter dias, irmãos, que você vai abrir a sua Bíblia e vai ler. Vai ficar maravilhado com os textos das Sagradas Escrituras. Você vai abrir a sua boca, você vai louvar e adorar o Senhor, e vai ser um momento a sós com Ele maravilhoso. Mas vai chegar dia, irmão, que quando você abrir a Bíblia, as suas lágrimas vão começar a molhar. Eu não sei se você já teve essa experiência, irmão, que tudo que está falando ali é o que você precisava ouvir, e Deus está ministrando o teu coração. E quando pensa que não, você precisa limpar a Bíblia, porque as tuas lágrimas estão ensopando ela. E é esse dia que Deus mais fala com você. Você encontra um irmão na rua e Deus usa a boca dele para você. Você vai à igreja, Deus usa a boca de quem está aqui nesse púlpito para você. Você vai ao mercadinho, você vai ao banco, em todo lugar Deus fala com você. Até um passarinho que está cantando na árvore, Deus fala com você. Ele começa a falar por todos os lados. No sofrimento nós nos tornamos sensíveis a ouvir a voz de Deus. Nós cantamos dia após dia, mas sabe qual é o dia que você vai cantar com a sua alma, irmão? É em meio ao sofrimento. É em meio à dor que você vai conhecê-lo. É em meio à dor que você vai se aproximar dele. Eu estava em um determinado ambiente e eu amava muito uma pequena criança de 10 anos. Mas devido a um problema que ela teve, ela morreu dentro da igreja. Ela se engasgou com um bolo no Dia das Mães. Estávamos preparando o bolo, ela comeu um pouco do recheio, se engasgou e morreu. E quando eu cheguei na igreja, a irmã, a pequenina, estava na frente da igreja, no chão. E ali estavam as pessoas chorando, lamentando. Foi um caso que repercutiu em toda a Paraíba. Os repórteres foram para a igreja e começaram a filmar uma menina de 10 anos que morre na igreja, engasgada com o bolo. Eu lembro que a mãe e o pai, em total desespero, começaram a olhar para aquela situação, vendo a sua filha morta. E cada um reagiu de uma maneira, mas eu achei lindo o agir daquele pai. Ele recitou o que Jó disse: Deus me deu, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. E eu vi aquele pai saindo dali, dizendo: Deus levou, Deus guardou. E as pessoas diziam: é um louco, é um desequilibrado, como é que ele pode entender a morte da sua filha dentro de uma igreja? Isso é fé. É saber que Deus está no controle de todas as coisas. Quantos poderiam olhar para Jó e dizer: é um desequilibrado, ele não sabe o que está acontecendo? Não, ele acabou de perder toda a sua fortuna, toda a sua riqueza. Os seus 10 filhos morreram. Por que ele ainda está adorando esse Deus? A sua própria mulher olhou para ele e disse: só te falta uma coisa, abandona esse teu Deus e morre, porque você já perdeu tudo. Jó ficou com uma chaga na ponta da cabeça, ponta dos pés, doente, sem saúde, sem filhos, sem riqueza.
Imagina a angústia de uma mãe perder 10 filhos. Ali estava também a sua esposa angustiada ao seu lado. Tem situações na nossa vida que acontecem, irmão, que nós perguntamos a Deus: por que o Senhor permitiu que eu passasse por este momento de sofrimento, de dor, de angústia? Por que o Senhor está permitindo isso acontecer comigo? Mas a Bíblia diz que Jó continua dizendo: Deus me deu, Deus levou. Costumamos atribuir a Satanás. Não dê glória ao diabo. Se você é crente, o diabo não tem domínio sobre a sua vida. O diabo só tocou na vida de Jó porque Deus permitiu. Porque crente tem dono. Olha para quem está do teu lado e diz assim: crente tem dono. Você entendeu o segredo? Se algo está acontecendo com você, é porque Deus está permitindo. Se algo está dando errado para você, é porque Deus está permitindo. Não é a vontade dele, mas é permissão dele que isso aconteça. Deus disse a Satanás, ele colocou um limite: toque em tudo, só não toque na vida. E Satanás, irmão, ele tocou, ele tentou tornar a vida de Jó insuportável. Ele tentou fazer um inferno aqui na terra para Jó. Porque o que ele passou, irmão, talvez nem eu e nem você suportaríamos passar. Jó se enquadra na galeria dos heróis da fé. Um homem que o mundo não era digno, irmão. Porque era um homem fiel, íntegro, comprometido com Deus, mesmo diante das adversidades. Você vê que em tudo o texto diz: Jó não pecou e não culpou a Deus. Basta uma dor de cabeça, irmão, que a gente começa a perguntar: onde é que o Senhor está? Sabe, irmão, basta uma conta atrasada. Deus, cadê a provisão? Estamos vivendo diante de uma geração mimada, que acha que Deus é o garçom do século, o Papai Noel, que tem que atender todos os seus pedidos. Sabe, irmão, tem momentos que o não de Deus é a melhor coisa para você. Quando Deus disser não, irmão, aceite. Quando ele disser sim para você, também vai estar perfeito, porque vai ser no tempo, vai ser na hora dele. Você vê que Jó passa muito tempo, nós não compreendemos qual é o período, quantos anos, quanto tempo Jó passa sofrendo, se lamentando. Mas sabemos que a história de Jó não terminou daquela maneira. E a sua história também não vai terminar desse jeito. Envergonhado, em angústia, em tristeza. Satanás pode ter causado alvoroço, mas assim como as bênçãos do Senhor são passageiras, as provações também são passageiras. Não há alegria que dure para sempre, e também não há tristeza que dure para sempre. Toda noite, por mais longa que ela seja, ela não pode impedir de o sol raiar, o sol brilhar e amanhecer, e desfrutarmos de um novo dia. Quem nunca passou uma noite, irmão, angustiado, sem conseguir dormir? Eu lembro que uma das noites mais angustiantes da minha vida foi no nascimento do Diogo. Porque a minha esposa, devido às complicações que ela tinha gestacional, eu ouvi da boca dos médicos: ela pode morrer no parto, e o seu filho também. Então imagine, ouvindo isso, eu comecei a orar a Deus. Eu disse: Deus, essa é uma noite decisiva, porque eu posso acordar amanhã e eu não ter mais esposa, e eu não ter filho. Pai, essa noite está sendo longa, o sono foi embora. E a minha esposa no hospital, quando foi 9 horas da manhã,
eu recebo um comunicado: seu menino nasceu, sua esposa está bem, deu tudo certo. Aleluia. Mas eu lembro o quanto aquela noite foi angustiante. O quanto eu queria que aquela noite terminasse. Mas eu nunca orei tão intensamente como eu orei naquela noite. Porque a mulher que eu amava estava em risco de perder a sua vida. O filho que eu amava sem nem conhecer também poderia não nascer. Mas deu tudo certo. Eu quero dizer para você, mediante essa palavra, vai dar tudo certo. Deus tem um plano, nada fugiu do seu controle. O plano de Deus é perfeito. Mas talvez você ainda continue se perguntando: por que, Senhor, eu ainda continuo sofrendo? A Bíblia diz, nos últimos capítulos do livro de Jó, que Jó, quando tem a sua vida restaurada, ele diz: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. É na tempestade, é na dificuldade que a intimidade é gerada. Por que sofremos? Porque é no sofrimento que nos aproximamos de Deus. Porque é no sofrimento que nós oramos incessantemente. Porque é no sofrimento que nós meditamos nas Sagradas Escrituras. Porque é no sofrimento que nos tornamos sensíveis à voz de Deus. Por que sofremos? Porque o diabo, aquele que está no domínio deste mundo, não quer que você esteja perto de Deus. O sofrimento, ele pode te distanciar de Deus, como pode te aproximar. Para os justos escolhidos, aqueles que temem ao Senhor, o sofrimento vem sobre a sua vida, e eles se debruçam aos pés do Senhor, adoram, buscam incessantemente. Mas para o ímpio, irmão, para o joio que cresce no meio do trigo, quando o sofrimento vem, ele diz: eu não quero saber de Jesus, não. Eu quero uma vida mais fácil. Eu quero parar de sofrer. Mas a Bíblia nos ensina que andar com Jesus é sofrimento. Jesus diz: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Se você olhar para as Escrituras, você vai ver que não é o primeiro crente a sofrer. Paulo foi decapitado, Pedro crucificado cabeça para baixo, Tiago passado ao fio da espada, Estevão apedrejado, tantas mortes violentas. Quantos cristãos foram lançados aos leões, devorados vivos? Mas nós estamos reclamando de uma dor de cabeça, de um pequeno desconforto, de um problema dentro de casa. Sabe, irmão, você não tem ideia do que é sofrer. E talvez o que você está fazendo numa tempestade é apenas um copo com água. Eu quero que você, a partir de hoje, olhe para a vida de Jó e diga assim: Senhor, eu louvo e engrandeço o teu nome, porque tu tens sido misericordioso comigo. Tu sabe que eu não aguento passar pelo que Jó passou. Tu sabe, Senhor, que eu não aguento perder o que ele perdeu. Todo dia eu levanto e eu digo: Jesus, obrigado. Eu perdi algumas coisas, Senhor, sofri, mas não sofri tanto como deveria. Porque de que se queixa o homem, irmão, senão dos seus próprios pecados. Nem o sofrimento vem da parte de Deus. Depois que o homem pecou, destituído foi da graça, e ele não teria direito algum de desfrutar de um momento de paz, de alegria, de prosperidade aqui na terra. Mas pela infinita misericórdia de Deus, Deus tem cuidado de você. Deus não deve nada a você. Ele fez mais do que suficiente lá na cruz do Calvário,
pendurado naquele madeiro. Há algumas pessoas que dizem: ele está me devendo, ele fez uma promessa, ainda não cumpriu. Ele cumpriu a maior de todas as promessas, a promessa que você nem merecia. Ele cumpriu, ele entregou a sua vida por amor a mim, por amor a você. Então você saia daqui nesta noite dizendo: Senhor, eu vou parar de perguntar por que eu sofro e vou perguntar: Senhor, qual é o propósito desse sofrimento? Qual é a finalidade? Senhor, eu sei que a tua escola é o deserto. Eu sei que a dor é uma boa professora. Então, Pai, me ensina a aprender, a florescer em meio a esta crise, em meio a esta adversidade. Coloca a mão no teu coração. Nós iremos orar. Deus, eu apresento a Ti os Teus servos. Estão aqui, Pai, alguns em meio a tantas adversidades. O vento tem soprado, Pai, assim como veio sobre a vida de Jó, está vindo sobre a vida de muitos dos Teus servos. Mas eles estão aqui na Tua presença, estão Te adorando, Pai, e não estão atribuindo a Satanás, mas estão, Pai, sendo gratos a Ti, estão suportando o dia mal, estão sendo gratos pela Tua infinita misericórdia, porque a Tua misericórdia é a causa de nós não sermos destruídos. Pai, eu peço-Te que mediante esta palavra, o Senhor traga conforto, alívio aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Então somente mediante essa palavra você vem dizer todos os dias: Pai, eu posso estar sofrendo, mas eu confio em Ti, que o Senhor tem um plano, o Seu plano é perfeito e tudo vai dar certo.